Olá, meus queridos aluninhos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pessoal, hoje então o assunto é módulo de um número complexo. Perfeito? Vamos lá. Então, a gente sabe que um número complexo z tem a forma algébrica a mais bi, certo? Essa forma aqui, tendo o a como parte real, o b como parte imaginária, certo? O módulo, pessoal, é indicado por este símbolo aqui, certo? Ou seja, também pode ser indicado por ρ, que é essa letrinha aqui, letra grega. E como se calcula o módulo? É a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, né? O a é a parte real e o b é a parte imaginária. Vamos começar aqui com o exemplo Z1. Né? Como é que eu vou calcular o módulo do número complexo Z1? Muito simples. Tá? Nós sabemos aqui que a parte real é 3, então é a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária, que neste caso a parte imaginária é menos 4. Então, é só elevar ao quadrado, certo? Então, nós teremos aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado, 16, 9 mais 16 é 25, e a raiz quadrada de 25 é 5. Unidades de comprimento. Ok. Mas, professor, por que você colocou unidades de comprimento no módulo? Bom, vocês já vão saber isso logo logo. Eu vou explicar o porquê que é unidade de comprimento isso aqui, tá? Vamos para o exemplo Z2. Então, nós temos aqui um número complexo Z2 e o módulo dele se calcula da mesma forma. Só que percebam o seguinte, ó, eu vou fazer somente nesse exemplo, tá? A gente sabe que o módulo de um número complexo é a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Tá? Eu vou escrever aqui a fórmula, mas nem sempre vou fazer isso, porque é uma coisa meio óbvia. Tá? Então, o a é a parte real, e esse número aqui é um número imaginário puro, ou seja, não tem a parte real. A parte imaginária é 3, então nós temos que o a é 0, 0 ao quadrado, e a parte imaginária é 3, 3 ao quadrado. Correto? Muito bem, então 0 ao quadrado é 0, 3 ao quadrado é 9 e a raiz de 9 é 3 unidades de comprimento, certo? Muito bem, então o que eu quero dizer é o seguinte, não precisa fazer o cálculo do módulo quando o número for imaginário puro ou quando ele for real, tá? Porque o módulo é exatamente ele mesmo, tá? Se eu tiver aqui 5i, o módulo vai ser 5, tá? Porque a parte real é 0, então elevado ao quadrado, dá ele mesmo, depois tu tira a raiz quadrada, vai voltar a ser o que era antes, tá bom? Então não há necessidade de fazer o cálculo. Vamos calcular o módulo, então, do número complexo Z3. Vamos lá. Raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. O a é 2, que é a parte real, então 2 ao quadrado. O b é 2, que é a parte imaginária, 2 ao quadrado. Nós vamos ter raiz quadrada de 4 mais 4. 4 mais 4 é 8, então nós teremos raiz de 8. Esse raiz de 8 aqui todo mundo tem que saber fazer. Bom, a gente sabe que 8 é 4 vezes 2, né? Ou seja, a raiz de 4 é 2, sobra a raiz de 2. Unidades de comprimento. Tá feito tranquilo. Agora, o módulo do número complexo Z4, ó, não preciso fazer, porque a parte real dele é 4. Tá? Então fica 4 ao quadrado. A parte imaginária é 0, ou seja, vai ficar a raiz de 16. E raiz de 16 é exatamente 4 unidades de comprimento. Tá? Então, quando vocês se depararem com um número complexo real ou um número complexo imaginário puro, não precisa fazer o cálculo. Tá? Calculando agora o módulo do número complexo Z5, nós temos a raiz quadrada de menos 1 meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Percebam que eu coloquei parênteses contemplando o numerador e o denominador, ou seja, a fração inteira está elevada ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, vocês têm que tomar cuidado com isso para não errar. Tudo bem? Então eu vou ficar com menos 1 ao quadrado, né? Qualquer número negativo elevado ao quadrado fica positivo, então eu vou ter 1 quarto mais a raiz de 3 elevado ao quadrado é 3 e 2 elevado ao quadrado é 4. Ou seja, nós teremos aqui
uma soma de frações com denominadores iguais, então é só manter os denominadores e somar os numeradores. 1 mais 3, 4, ou seja, 4 sobre 4 é 1, e a raiz quadrada de 1 é 1. Então, o módulo aqui é uma unidade de comprimento. Então, pessoal, vamos calcular o módulo do número complexo Z6, né, que é a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. Pessoal, olha só, muita gente aí não gosta de usar os parênteses, mas tem que usar, certo? Os parênteses servem para nos auxiliar, eles são nossos amiguinhos, tá bom? Olha a diferença. Menos 5 ao quadrado e menos 5 ao quadrado. São coisas diferentes, tá? Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5, que é exatamente 25 positivo. Enquanto que menos 5 elevado ao quadrado é exatamente menos 5 ao quadrado, que é 25, tá? Então, olha só, resultados diferentes, tá bom? Muito bem, então nós temos a raiz quadrada de 25 mais 25. Logo, nós temos a raiz quadrada de 50, correto? Mas 50 é 25 vezes 2, portanto, 5 raiz de 2 unidades de comprimento. Tá bom, pessoal? Fácil, né? É bem tranquilinho isso aqui.